Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a 82ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAD 140/2021 e 455/2017. Indaga a secretária, as atas nós vamos deixar para a ata de a 81ª, nós vamos deixar para aprovar segunda-feira, em virtude de ter algumas necessidades dos conselheiros hoje. Então, tem créditos tributários para serem homologados e alguma outra coisa? Boa tarde a todos. Senhor presidente, foi encaminhada para aprovação pelo conselheiro Robério Carvalho a resolução referente ao processo de número 4250/2016. Somente esta, presidente, sem nenhuma sugestão de alteração. Então, pronto. Homologada a resolução, vamos para os processos de hoje. Nós vamos iniciar o processo de hoje com o processo de número, o terceiro processo da pauta, em virtude de uma possível necessidade do conselheiro Tiago ter que se ausentar da sessão por motivo devidamente justificado. É o processo de recurso 14837/2018, autoinfração 2018-09894, que tem como recorrente a cela de julgamento de primeira instância, recorrido Sebrita. Esse auto foi julgado parcial procedente e a assessoria manifesta-se pela manutenção da parcial procedência. Com a palavra do doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, aqui peço desculpas por estar com a câmera desligada, mas a internet está falhando, então vou permanecer assim, se estiver tudo bem. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora secretária, demais conselheiros, senhor procurador do Estado. O caso trata-se de auto de infração decorrente da ausência de escrituração das notas fiscais de saídas essas não tributadas, nos períodos de 2014 e 2015, apesar de que no relato do auto só vi 2015, razão pela qual houve a aplicação da penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670. Em sede de defesa, a empresa solicitou reenquadramento da penalidade para prevista no artigo 123.8L. Alega ainda que não houve troca de titularidade das mercadorias, pois tratava-se somente de operações de remessa para o ativo, remessas do ativo para uso fora do estabelecimento, ou seja, tratores que eram utilizados em obras. O julgador de primeira instância entendeu pela parcial procedência, com reenquadramento da penalidade para prevista no artigo 123.8L, razão pela qual houve a interposição de reexame necessário, não houve a interposição de recurso pela empresa. A célula da assessoria processual opina pelo conhecimento do reexame necessário, negando-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão de parcial procedência, proferida na instância singular. Isso é o breve relato, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Tiago. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, cumprimentando a todos os conselheiros, secretária, bom dia, boa tarde a todos. O relato, presidente, de fato, ele não gera nem aquela controvérsia, essa acusação não gera nem a controvérsia do reenquadramento de 123.3G para 123.8L, porque aqui são todas operações de saída, né? De fato, não houve a escrituração de algumas operações de saída, e em razão dessa não escrituração, se promoveu o enquadramento da penalidade no artigo 123.8L. O julgador de primeira instância já promoveu esse enquadramento, né, já na primeira instância, na decisão singular, e em razão disso, sequer houve recurso voluntário por parte da hora autuada. Então, o meu entendimento, presidente, é no sentido de que a adesão singular seja mantida para manter a penalidade do 123.8L. Obrigado, doutor Rafael. Alguém quer debater sobre o assunto? Se não, vamos para a decisão. Doutor Tiago, como vota? Presidente, é um tema já conhecido aqui na Câmara, de reiterados julgados, né? Então voto por conhecer o reexame negar-lhe provimento e manter a adesão de parcial procedência, pelo reenquadramento 123.8L.
Doutora Francileide. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do reexame necessário, nega provimento, mantendo a decisão de parcial procedência do julgamento singular, em conformidade com o parecer e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Vamos para o nosso segundo processo de hoje, senhores. E agora o processo é o número 12433/2017, auto-infração 2016-28234. Esse auto ele tem como recorrente a Nestlé e o recorrido célula de julgamento. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância, a assessora processual tributária se manifesta pelo retorno à instância singular. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Ivete. Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutor Rafael, presidente. Sim, só um adendo, né, senhores? É só para constar. A Ana Paula, o advogado foi certificado, tá certo? E não compareceu até a presente momento. Já são 13h50, então nós vamos dar prosseguimento aos nossos julgamentos. Desculpe, doutor Ivete, em ter... Sem problema. Essa autuação aqui, ela é uma autuação de falta de recolhimento de CMS substituição tributária, né? A Nestlé, todos sabem que é uma atacadista, né, de alimentos, e que essa falta de recolhimento ela foi baseada nos débitos gerados no sistema Cometa, né, que são controlados pelo fisco por ocasião da entrada interestadual. O agente fiscal deixa claro que se trata de uma diferença, que houve um recolhimento menor, uma vez que a empresa, no mês de abril de 2011, deveria ter recolhido o total de R$ 1.274.118,09 e recolher um valor menor, R$ 1.122.735,56. Em razão disso, está cobrando a diferença do valor de R$ 151.382,53. Indica a penalidade a 123.3.1D, 3D. E mais calculam a multa de uma vez o valor do imposto, certo? As provas se baseiam em quê? Numa tela, né, naquela conhecida tela de consulta do sistema Cometa, onde lá tem o número do selo, tem o número da nota e o valor da nota. Também o autuante deixa claro que ele foi cobrado pelo termo de intimação 2016-203-26. E anexo a esse termo de intimação, ele entregou uma planilha com um demonstrativo, que nesse demonstrativo está relacionado, anexo ao termo de intimação, um demonstrativo com o número da nota, o número do selo e o valor da nota. Aqui nesse demonstrativo, não consta CNPJ, não consta a chave de acesso, mas foi entregue por ocasião da intimação. A empresa se defende. Questões preliminares, primeiro ponto, a improcedência da responsabilidade em razão de responsabilidade tributária solidária dos sócios, e aí ela faz todo um arrazoado, dizendo que no auto de infração não consta duas empresas que eram sócias da Nestlé no momento da infração, ou também alguns diretores também que não constam, e constam outros que não fariam parte do quadro. E também alega dentro daquela tese, que nos autos não consta nenhuma fundamentação de fato de direito para comprovar o excesso de poderes e a violação à lei, né, conforme prevê o artigo 135, a conhecida, né, responsabilidade tributária. Então, esse é o primeiro ponto da sua defesa. Como segundo ponto, ele também pede a nulidade da autuação, porque ele diz que foi apresentado um termo de intimação,
mas que nesse termo não tem a memória de cálculo indicativo da suposta diferença, não esclarece o agente autuante sobre os critérios adotados para que seja possível apurar essa diferença, e alega, então, cerceamento, porque, segundo a autuada, teve dificuldade de compreender por falta desse detalhamento. Como terceiro ponto, traz a decadência, o período aqui é abril de 2011, né? O auto de infração foi lavrado em dezembro de 2016, 9 de dezembro. Então, ele entende que caberia aqui a decadência em relação, suscita a decadência em relação ao período da autuação, que é abril de 2011. Quarto ponto da defesa, ele traz uma tese de impossibilidade de exigência do tributo antecipado com base na legislação do Estado de Ceará, conforme Lei Complementar 101/2000. Quinto ponto, também a impossibilidade de cobrança de ICMS decorrente de transferência para outro estabelecimento. Segundo, conforme a autuada, não poderia ser cobrado a substituição aqui em transferência. E 6 é da indevida capitulação. Reclama que o autuante indicou uma penalidade, que é de 50%, mas lançou uma multa equivalente a 100%. Então, basicamente, foram 6 pontos de defesa que foram trazidos. No julgamento, o julgador, em seu fundamento, relaciona esses pontos, mas fundamenta quanto à decadência, entende que caberia aqui a regra do 1731, do CTN. Ele diz que a lei complementar não caberia o caso, pois existe a previsão, o imposto a ser cobrado aqui é substituição tributária e não antecipado. E também fundamenta sobre a questão de não poder ser cobrado ICMS substituição na transferência. O julgador demonstra, inclusive, alguns artigos, e do quais eu destaco aqui, o 437, onde coloca a responsabilidade ao destinatário, né, quando se tratar de ICMS decorrente em operações entre estabelecimento, caberia a retenção pelo destinatário. Isso são os fundamentos do julgamento. No seu recurso, a empresa vem e questiona o seguinte: traz de novo a responsabilidade tributária, na mesma linha da impugnação. Na parte de cerceamento de defesa, ele fala da nulidade da autuação pelos mesmos pontos, que, segundo ele, faltou mais elementos na autuação para ele compreender melhor e fazer sua defesa. Mas ele também traz em alguns pontos dentro do cerceamento que a decisão recorrida ignorou esses argumentos apresentados pela recorrente em preliminar. Ele questiona, dando a entender, ele não pede de forma clara essa nulidade, mas reclama da falta de enfrentamento de alguns argumentos. Pede novamente, reitera o pedido de decadência do mês de abril, reitera sobre a impossibilidade de cobrança do tributo antecipado em função da lei complementar, por inobservância à lei complementar 101/2000, da impossibilidade de cobrança na transferência, repete os argumentos, e do erro da multa. Então, assim, no recurso foi repetido todos os argumentos da impugnação e que a gente pode, na discussão, esclarecer mais detalhadamente. O parecer da assessoria tributária, ao analisar o julgamento, ele identifica que realmente a julgadora não enfrentou questões em sua decisão, né? E quais seriam? E ela pontua a questão da preliminar de nulidade, por ausência de documentos, memória de cálculo, de informações mais detalhadas, como foi que chegou essa diferença, e a questão da ilegitimidade passiva. Então, no entendimento do assessor processual, faltou realmente motivação dessas questões preliminares, e aí opina pelo retorno à instância singular. Esse é o relato, presidente.
Posso, presidente? Rafael. Renovando os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária. A acusação, presidente, de fato é falta de recolhimento. O fiscal, a partir do cotejo das operações, de algumas operações que foram seladas no sistema Cometa, identificou que, quando desse cotejo, com os recolhimentos efetivamente realizados pela empresa, identificou uma diferença a recolher. Acredito eu que essa empresa seja beneficiária do credenciamento. E aí, quando do prazo para fazer o recolhimento, recolheu a menor. Então, foi lavrado o auto de infração, de fato, né? E a empresa questiona esse levantamento, levantando as preliminares, né, de responsabilidade tributária dos sócios, que, ao meu sentir, não é merecedora de prosperar nesse conselho, porque a relação jurídica é travada entre o fisco e a pessoa jurídica, né? Então, é competência privativa da Procuradoria-Geral do Estado, o controle da dívida ativa do Estado, e, de fato, sócios, diretores não fazem parte da relação jurídica, e tanto isso é verdade que os requerimentos e muitas das vezes de exclusão dos sócios na dívida ativa são feitos por requerimentos administrativos da PGE, que promove essa análise. Então, por esse fundamento, pelo menos com relação à responsabilidade do sócio, eu não entendo que a decisão singular seria passível de nulificação, porque é um tema que sequer tema no âmbito da competência deste contencioso, considerando que o sócio sequer integra a relação jurídico-tributária e há um momento oportuno para que esse pedido seja analisado no órgão competente. Com relação ao segundo aspecto, de fato, a nulidade da autuação, eu acredito eu também que não seria motivação suficiente para se declarar a nulidade da adesão singular, porque a nulidade que foi arguída pelo ora autuado, ela veio sem a respectiva demonstração do efetivo prejuízo. Então, ele sustenta que houve a nulidade da autuação, não obstante haver uma planilha, uma relação de planilhas em que há o número do documento fiscal, há o selo, há a identificação do valor da nota. Então, esse cotejo de fácil realização por parte do contribuinte, sabia do que estava sendo acusado. Então, entendo eu que, por essas razões, não haveria motivo suficiente para nulificar a decisão singular. Com relação à decadência, de fato, todos os períodos, né, do lançamento, eles se referem a abril de 2011, né? E, de fato, aqueles que entenderem que se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, de fato, na linha da tese do contribuinte, o auto inteiro estaria decaído, né? E, então, assim, ao meu sentir, eu já defendo a tese contrária, que seria a mesma tese adotada pela julgadora singular, que é no sentido de aplicar 173, inciso 1 do CTN, por entender que o recorrente, que esse tipo de lançamento não é um lançamento por homologação, mas sim um lançamento de ofício, em que houve a necessidade de revisão do lançamento. E superado esses aspectos, presidente, com relação ao mérito propriamente dito, o recorrente sustenta a impossibilidade de cobrança do imposto nas operações de transferências, mas é um argumento pautado em generalidade, porque, em momento algum, o autuado anexa notas que demonstram que as operações objeto da autuação tenham sido operações de transferências entre pessoas, entre estabelecimentos. Então, considerando o argumento genérico, eu também vou opinar no sentido de que não seja acolhido, considerando ainda que, no aspecto com relação ao atraso no recolhimento, que, de fato, como já é
um fato simulado, uma questão simulada no âmbito desse conselho, salvo engano seria a súmula 6, as operações já estavam cadastradas no Cometa e, por isso, isso atrai a incidência da súmula 6 e seria atraso de recolhimento, não obstante o fiscal tenha promovido a capitulação correta, especificou no auto de infração uma base de cálculo distinta, né? Então, de fato, nesse aspecto, o recurso merece ser provido para reduzir a multa para 50%. Então, sintetizando, seria esse, presidente, o encaminhamento, seria conhecer do recurso, afastando a nulidade da decisão singular e dando provimento parcial ao recurso para reduzir a penalidade aplicada para atraso a 50%. Muito obrigado, doutor Rafael. Senhores, doutora Ivete, como é que a doutora quer conduzir? Me parece que tem uma decadência, certo? E essa decadência parece, se for o entendimento dos conselheiros, aí a gente não iria tratar dela, porque eu acho que atinge tudo, né? Se a decadência não passar, aí a gente iria tratar da nulidade, mesmo que a gente não... Eu quero pelo menos escutar os conselheiros, porque para me colocar, eu só coloco em votação se eu ver que tem uma linha, porque senão a gente vai primeiro tratar da nulidade de julgamento singular. Certo, foi assim que eu pensei mesmo. Eu entendo que aqui caberia uma análise da decadência, até porque eu entendo que, nesse hipótese, a questão da decadência eu analiso caso a caso, e esse caso aqui, ele é o seguinte: o físico foi quem, nesse tipo de cobrança da substituição tributária que está nos nossos sistemas, eu entendo que ela tem um efeito como se fosse de homologação pelo fisco. Não é nem homologação, é o próprio fisco quem faz essa cobrança e lança e gera o valor do imposto. Então, eu não posso dizer aqui que o fisco não tomou conhecimento. Ele tomou conhecimento e ele lançou esse imposto, certo? Então, eu acho que nessa hipótese, não é no caso de vir uma nota para o contribuinte, né, ele não sela, e depois a fiscalização tem que fazer esse cruzamento, fazer os levantamentos. Não é isso. Aqui é um caso em que o contribuinte passou nas fronteiras, recebeu o registro eletrônico, gerou o débito. Escriturou também, Escriturou também? Está escriturado? Não, a parte de escrituração eu não dá para saber por aqui, não, né? Eu não tenho como saber. Eu estou tratando, independente da escrituração, é como se eu estivesse fazendo uma interpretação extensiva da súmula. Assim como que a gente entende que, estando nos sistemas corporativos, equivale a uma escrituração do débito na aplicação da penalidade menor, atraso de recolhimento, certo? Eu uso o mesmo raciocínio para cá, é o mesmo que eu estou usando. E, independente de ter escriturado, muito mais importante que a escrituração para mim é o FIS tomar conhecimento, fazer a cobrança e colocar e ter controle desse débito. Então, estava lá o débito gerado, quer dizer, infelizmente, eu vejo que a administração aqui, ela dormiu, ela foi, vamos dizer, demorou bastante e que estava lá, é um tipo de cobrança facilmente de se fazer, e quando se verifica que é o mês de abril e foi feito em dezembro de 2016, eu, como relatora, assim, eu entendo que caberia decadência, que não valeria nem... Não haveria nem justificativa para analisar o retorno. Mas aí, se ultrapassada, a gente vai para a segunda questão. É a proposta que eu faço. Ok, doutores aí, alguém quer debater sobre a decadência, mas... Senhor presidente, para não me estender bastante, eu corroboro aí com o entendimento da conselheira Ivete e eu acho que a gente pode votar a decadência e eu opino pela decadência também. Aí é a extinção, né? Doutora Dalcília. Pedi à conselheira relatora que me informasse a data da ciência do auto, né, e a data a que se refere esse mês dos lançamentos, por favor.
Não dá para ouvir, doutor Ivete. Foi enviado por AR, né, esse auto. Vamos olhar aqui a data do auto. Ele foi lavrado em dezembro de 2016, né? Eu posso olhar aqui, para mim eu tinha visto a data, mas a gente... Foi lavrado em 27 de dezembro de 2016 e a ciência dele... Espera aí, vou procurar aqui o AR. O período aí do fato gerador é qual? A ciência foi em 2 de janeiro de 2017. Foi 2017? 2 de janeiro de 2017, pelo AR que está aqui. Tá bom. O fato gerador é de quando? 2011? 2011. Então, até pelo 173, né? Em Pode janeiro? configurar. Abril de 2011. São todos do mesmo mês, é? Tudo um extrato só, tudo no mesmo mês. Foi só um mês. Até pelo 1731 cairia? Era pela regra, pela ciência aí? É isso? Conselheiro Ivete, eu entendo que sim. É porque eu não localizei o AR, estava procurando, você achou aí o AR, não foi? Do alto? Foi pelo AR, tem 2 de janeiro, salvo engano. Deixa eu olhar aqui, então, para a gente ter a certeza. Em termos formais, né? Intimação e cópia do julgamento. Não estou localizando, peraí. É porque quando eu vi a lavratura do auto, né? Aí eu já não tive mais dúvida. A gente pode olhar a ciência, né? Qual é a folha que você está vendo aí? Tiago? Conselheiro Tiago? Você está em qual arquivo aí? Você está em qual arquivo? Documentos informatórios? Termos formais. Termos formais, né? Porque eu acho que eu abri e fechei. Termos formais. Pronto. Termos formais, termo de intimação. Ele foi intimado para apresentar o dia. Pronto, muito bem. Folha 13. As folhas 13, as páginas, folhas 13, está aqui um carimbo, que foi enviado dia 27 de dezembro, 2 de janeiro de 2017, a unidade de entrega, né? 2 de janeiro. Mas pelo 173 seria 31 de dezembro de 2017, né? Começa do exercício seguinte, né? 12. Não, 1º de janeiro de 2017, não pelo 173. 1º de janeiro de 2011, né? 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Não, Ivete. 1º de janeiro de 2012, aí você conta um ano. 1º de janeiro de 2013, 14, 15, 16, 17. Pronto. Até pelo 173 está decaído por 2 dias. 2 dias, né? Não, mas seria 31, não, Michel. 31 de dezembro de 2017. Não. Primeiro. Não, filho, o fato é... Primeiro dia da vida primeiro seguinte. dia útil do ano seguinte. Então, 1º de janeiro de 2012. Aí, em 1º de janeiro de 2013, já completou um ano. Aí, então, 13 foi um ano, 14 foram 2, 15 foram 3, 16 foram 4 e 17 foram 5. Então, seria 31 de dezembro de 2016 ou 1º de janeiro de 2017, conforme queira. A ciência foi 2 de janeiro de 2017. Foi 2 de janeiro de 2017, o que vale a ciência, não é Não, presidente, considerando essas discussões, eu vou mudar meu opinamento pela decadência do crédito tributário, com fundamento no artigo 173, inciso 1. Bom, senhores, então acho que está bem já encaminhado a doutora Ivete. Pode até dizer, tanto faz, pelo 173 ou pelo 150 estaria decaído, né? Doutora Ivete, como vota? Voto pela decadência, e conforme as duas regras, né? A gente verificou aqui que tanto a regra do 131 como a de 150, apesar de inicialmente eu ter já acatado a tese até pelo 150, né? Mas ao constatar que a ciência se deu no dia 2 de janeiro, quer dizer, um dia após, né? Um dia após da regra do 1731. Então, entendo que
pela decadência, extinção do crédito tributário. Doutor Michel. Aplicando 173, decadência, senhor presidente. Doutora Dalcílio. Pela regra do 173, por ter sido a ciência após os 5 anos, também com a relatora. Mas por motivo diverso, né? Que ela é 150 parágrafo 4. Né? Esse aqui, senhor, não tem nem o 150 parágrafo 4. Esse aqui é os dois. Então, como é os dois, me parece que... Mas eu acho que a conselheira Dalcília, presidente, só para ajudar, ela quer fazer um registro, porque até questão do entendimento dela, do Gradivol, que eles vão pela regra do 1731. Eu posso botar na resolução que eu, como relatora, né, entendo que caberia, inclusive, a de 150, né? Poderia fazer assim. Doutor Tiago, mas tudo bem. Com a relatora. Doutora França Leite. Com a relatora. Doutor Roberto. Com a relatora, com essa sugestão que ela apresentou por último. Hein? Bom, por unanimidade de votos, a quarta Câmara decide pela extinção do crédito tributário, em virtude da decadência do crédito tributário. Entendem os senhores conselheiros que, quer pela regra do 150, parágrafo 4º, quer pela regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, em ambos os casos haveria a decadência. Certo? Então, não havendo, neste caso, sequer divergência em contagem de prazo. Aí eu acho que atinge todos os objetivos. É isso, doutor Michel, que aí não precisa nem dar essa conotação. Quando for falar, as pessoas dizem, olha, nessa cara, mesmo que eu entenda desse jeito, mas mesmo que eu não entenda desse jeito, cabe os dois. Resolve-se. Vamos para o próximo processo, senhores, de hoje. É o processo de número 1120-2018, auto-infração 2017-23477. Esse auto foi julgado recorrente a Nestlé, recorrido cela de julgamento, foi julgado procedente, a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra, o conselheiro relator do Michel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, o relato dessa autuação, ele vai ser um pouquinho mais longo do que o comum. Só antes de você falar, Michel, deixa só... Paulinha, a decisão anterior, que eu não tinha dado, foi de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta procuradora. De acordo com o parecer, de acordo com a manifestação. Ok, presidente. Obrigado, doutor Michel. Desculpe. Imagina, doutor presidente. Michel agora. Bom, presidente, então, vamos aqui tratar o auto de infração. Ele acusa a autuada de deixar de recolher ICMS em virtude do não estorno de créditos de produtos da cesta básica e utilização de crédito indevido. São dois motivos diferentes. Ele sugere a penalidade do 123.1c da lei do ICMS. É o seguinte, a empresa, ela trabalha com leite em pó. É um atacadista de leite em pó. Então, está sujeito à substituição tributária. Mas, no caso do leite em pó, ele pode se creditar do ICMS na entrada, apesar de ser atacadista. Então, o que é que ele faz? Ele se acredita da integralidade, ele recebe essa mercadoria em transferência de várias outras filiais do Brasil, e algumas transferem com 4%, outras transferem com 7%, outras transferem com 12%. Tem uma filial, que é a da Bahia, que tem uma norma de execução aqui no estado do Ceará, que determina que deve ser estornado 5% desse crédito de 12%, em razão do crédito ter um subsídio, um benefício fiscal lá na Bahia,
em desacordo com a Constituição, que determina que seja deferido pelo CONFAS, de acordo com por unanimidade, de acordo com a Lei Complementar 24. Então, o que acontece? Segundo o autuante, precisa fazer 2 estornos no crédito. Um decorrente da norma de execução, que é em razão de 12% ser indevido, sendo no máximo 7%, segundo a norma de execução, então tem que estornar 5%. E o outro estorno decorrente da saída desse leite em pó com redução da base de cálculo. E o artigo 66.5 do regulamento do ICMS determina que quando houver a saída com um valor do imposto menor que o normal, deve ser feito um estorno proporcional do crédito. Então, esse é um dos motivos porque o contribuinte só realiza um estorno e o autuante entende que devem ser feitos 2 estornos. O outro motivo é que na operação de saída da ST, deve também ser considerado na base de cálculo o frete. Quando é CIF, o frete deve ser creditado para o contribuinte que arca com o custo do frete. No caso, a autuada, ela entrega diversas mercadorias com preço CIF. Só que o regulamento do ICMS, ele exige, o artigo 244, que conste a expressão, abre aspas, frete incluído no preço da mercadoria, fecha aspas, como condição para que o contribuinte que arcou com o frete possa se creditar do ICMS incidido sobre essa prestação de serviço de transporte. A autuada não apresenta essa informação nem seus documentos fiscais. E a autoridade fiscal autuante, entende, por sua vez, que a ausência dessa informação é suficiente para não permitir o creditamento do ICMS incidente sobre o frete. Até porque, segundo a autuante, não está demonstrado que esse custo do frete está repassado no preço da mercadoria. Então, ele apresenta 3 tabelas. Na primeira tabela, ele faz o cálculo de quanto é que de crédito indevido em razão do primeiro motivo, que é por falta de estorno do ICMS sobre leite em pó. E na segunda tabela ele faz o cálculo de quanto é que foi de crédito indevido de ICMS sobre o frete. E numa terceira tabela ele refaz a apuração da conta gráfica, realizando os ajustes em razão dessas 2 irregularidades apontadas. Ele anexa ao auto de infração as contas gráficas e aquele relatório de operações do CFOP registrado na FD de 2013. A autuada entra com impugnação, alegando que houve entradas com alíquotas igual ou inferior a 7% e saídas com redução da base de cálculo, que geraria exigência do estorno em duplicidade. Fala da impossibilidade de limitar o crédito a 5% e que esse imposto de 5% que o Estado do Ceará visa estornar é devido ao Estado de origem, não ao Estado do Ceará. Informa como indevida a glosa dos créditos na aquisição de serviço de frete, assim como indevida a multa. Ele entende que deve ser aplicada a penalidade do artigo 123.1d, por estarem as operações todas registradas em sua EFD. Pede que seja julgado improcedente ou parcial procedente. Contudo, o julgamento singular é de procedência do feito fiscal. Conformada, a autuada interpõe recurso ordinário, alegando, de novo, que as entradas com as alíquotas foram iguais ou inferiores a 7%. Aí ele divide aí em 3 tópicos esse item. Que existem operações com alíquotas de 7% e 4%, operações de entrada, em que não seria o caso de realizar estorno,
já que eles já vêm com 7% ou menos de crédito. Fala que o estorno de crédito referente às saídas com redução da base de cálculo já atende à norma de execução cearense, ou seja, por ele ter já feito um estorno, né, é suficiente, ele não deveria fazer 2 estornos, e alega também que os cálculos não são claros. O segundo ponto que é alegado, senhor presidente, é que, em razão da guerra fiscal entre os estados, não pode prejudicá-lo. Há uma impossibilidade de limitar o crédito a 7%. O imposto também é devido ao estado de origem. Aqui também mais 3 itens nesse ponto. Ele afirma que o remetente dos produtos não recolheu o imposto por benefício fiscal por mera deliberação, mas sim por determinação imposta pela lei. Que a punição à hora recorrente, cujo remetente usufrua de benefício fiscal, afronta o princípio constitucional da não cumulatividade. E que a parcela relativa aos 5% exigido pelo Ceará, na hipótese de desconsideração do benefício fiscal supostamente utilizado, como faz crer a fiscalização, é devida ao Estado da Bahia, o qual deixou de receber o montante em razão do benefício por ela, Bahia, deferido. Ou seja, se o benefício é irregular, não cabe ao Ceará cobrar esses 5%, e sim à Bahia. Alega ainda como indevida a glosa dos créditos na aquisição de serviços de frete, já que o acreditamento do ICMS é condicionado e já que o acreditamento do ICMS é constitucional, que é evidente que o custo do frete está incorporado no preço e que o mero descumprimento de obrigação acessória, que é a falta de aposição da expressão demandada pelo artigo 244 do regulamento do ICMS, não seria suficiente para violar o princípio da não cumulatividade. Alega novamente que deve ser aplicada a penalidade 123.1d, em razão da inscrição do registro de todas as peças. Alega também, senhor presidente, que ao advento da Lei Complementar 160 de 2017, que foi regulamentado pelo Convênio ICMS 190 de 2017 e que remitiu e anistiou os créditos tributários concedidos em desacordo com a Lei Complementar 24. Entende ele que não deve mais prevalecer a autuação nessa parte da falta de estorno do crédito indevido e o crédito extornado devido. A assessoria processual tributária emitiu parecer, manifestando desfavorável que o presente recurso seja conhecido e parcialmente provido, retirando-se da base de cálculo da autuação os valores correspondentes aos créditos concedidos por meio do benefício fiscal. Tem razão do advento da Lei Complementar 160 e da Cefaz da Bahia ter atendido a todos os requisitos da Lei Complementar 160. As folhas 166 e 167, a recorrente faz uma nova manifestação e traz a comprovação de que o Estado da Bahia realizou todos os requisitos necessários para ser aplicada a Lei Complementar número 160. Qual seja, publicação da relação dos incentivos fiscais concedidos, registro e depósito no CONFAS desses dispositivos normativos que deferem esses benefícios tidos por irregulares e a publicação de ato normativo remitindo os créditos em questão. Então, o recorrente, ele traz aqui os decretos e a lei da Bahia que defere o incentivo, defere também a remissão e a anistia, e a lei que defere também a anistia e a remissão. Pois bem, a Assessoria Processual Tributária faz nova manifestação em que reitera o seu entendimento no sentido de ser reconhecida a remissão autorizada pela Lei Cearense 16.683 de 2018, mantendo-se a cobrança das diferenças relacionadas ao ICMS frete CIF, no mesmo termo do parecer já anteriormente relatado. Então, senhor presidente,
Aqui ela mantém a penalidade de 123 no C, mas reduz a base de cálculo, tirando a parte referente ao estorno dos créditos de leite em pó e mantendo a penalidade em relação à parte do ICMS frete, por não estar cumpridos os requisitos exigidos pela norma cearense. É o relato, senhor presidente. Me desculpe ter me delongado um pouco, mas achei necessário detalhar essas questões. Muito obrigado, doutor Michel. Facilita para o doutor Rafael e o entendimento dos demais. Doutor Rafael. Eita, a briga está grande. Doutor Michel, os cachorros estão bem direitinho. Presidente, renovo. Deixa eu esperar o conselheiro Michel voltar, que é o relator, né? Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação Presidente, desculpe, doutor Rafael. Eu peço um minutinho de intervalo para eu resolver esse problema de barulho aqui. Por favor, desculpe. Deixa os cachorros entrar logo, porque se não deixar, eles não param de perturbar, não. Só um segundo, presidente. Como diz o Faustão, presidente, quem sabe faz ao vivo, né? E o bom é que as minhas cachorras ouvindo os cachorros do Michel e latindo aqui também. Vamos dizer o Faustão, né? Porque eu já estava vendo uma reportagem dizendo que ele não pode nem fazer programa de domingo, porque pelo contrato dele que ele tinha feito, saía. O nome daquilo não tem mais nem ganhar 5 milhões por mês. Mais do que nós, né? Quem sabe nem o que é isso. Ô, presidente, a gente está gravando, né? Não posso fazer outra pergunta aqui, não. Então... Rapaz, eu me aposentei do pelo INSS, né? Rafael, não sei lhe dizer se é bom ou se é ruim, porque o dia todinho ligação, está com 3 meses, 4 meses, que eu passo o tempo todinho recebendo ligação. Consignado. E cartão de crédito. Absurdo. É uma coisa terrível, presidente. Rapaz, você faz igual o cara. Você diz, rapaz, você quer um crédito? Quero. Onde é que você está? Qual você deu? Estou no presídio. Pronto. Mas eles descontam no consignado. Não tem, você está brincando. Você vê como eles têm muito fácil acesso aos nossos dados. Os dados, eu não sei se vocês têm acompanhado. A gente está falando de setor público, né? Ora, se hoje houve uma invasão no site da Nacional, foi retirado os dados de toda parte de vacinação do país todo. Os caras estão solicitando resgate. E resgate dos dados. Eu fui vítima, não sei se vocês acompanharam aquele mega vazamento de dados, né? Eu fui vítima. Tem um sobrinho meu que furtaram da empresa dele, ele teve que pagar, pagou 20 mil reais de resgate. Porque ou pagava, ou ele não tinha os dados de todos os recebíveis dele, estavam com o cara, mas tirou tudo. E hoje a pessoa não guarda os papéis, hoje é tudo banco de dados, todos os recebíveis. Mas aí, depois disso, ele tinha um backup. O que é que aconteceu? O backup ele trouxe, quando o cara não sabia, colocou, eles puxaram de dentro. É um problema. Aí, vamos lá, pessoal. O conselheiro Michel voltou aí sobre o novo vamos cenário. Continuar. Doutor Rafael. Os cachorros ficaram lá presos, foi, doutor Michel? Foi, tive que sair porque foi a solução mais rápida. Eu aqui em casa eu deixo eles dentro. Boto a caminha perto, que aí eles não ficam fazendo muito barulho. Doutor Rafael.
Presidente, renovo aqui os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária. A acusação é de falta de recolhimento, presidente, e, de fato, com base nos fundamentos que foram trazidos pelo conselheiro Gradivol, notadamente as operações com leite em pó, que são realizadas pela hora autuado, e as operações de frete, de crédito de frete, né? O que foi questionado é justamente a necessidade, foi imposta pelo fiscal, de haver um estorno de um crédito que era decorrente de um benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia, que não respeitava as normas do CONFAS, né? E, de fato, com relação ao frete, em razão do descumprimento da obrigação acessória, os créditos de frete também foram glosados, né? Então, a recorrente traz a sua tese no sentido de que não poderia ser prejudicada pela guerra fiscal, que o direito ao crédito é um direito constitucional, a Fazenda não poderia limitar o crédito a que ela faz jus, né? Então, ela vem discorrendo sobre tudo isso, e, de fato, o que a célula de assessoria processual traz, e também o próprio recorrente, é no sentido de que esses benefícios que foram concedidos à revelia da lei complementar, porque não observa as normas do CONFAS, elas, de fato, sofreram uma anistia, né, um perdão, né? Então, de fato, a autuação aqui, uma parte dela padece de impossibilidade jurídica do lançamento, né? Se assim podemos dizer, porque a partir do momento que se consolidou a anistia, o lançamento com relação a essa parcela não se tornou mais possível. O que eu questiono apenas é porque a empresa defende que realizou o estorno proporcional daquele benefício da cesta básica quando ela dava a saída, né? Essa é a questão que eu não vi muito claro, se ela, de fato, promovia esse estorno da saída, né? Da saída com relação ao benefício da cesta básica. Mas, com relação à anistia, eu, de fato, concordo com a célula de assessoria processual tributária, que, de fato, com relação a esse aspecto, o lançamento não merece prosperar em razão da anistia. E com relação ao frete, presidente, eu também vou anuir com o parecer da célula de assessoria processual tributária, porque, não obstante a acusação fiscal e não obstante o descumprimento da obrigação acessória, o ora autuado não trouxe nenhum elemento no sentido de evidenciar que, de fato, suportou o ônus do transporte do frete, pois já incluído no preço da mercadoria, considerando aí que se tratavam de mesmo estabelecimento, de transferência de estabelecimentos, eu não vi a impossibilidade jurídica do autuado de trazer prova nesse sentido. E, por fim, presidente, com relação ao reenquadramento para atraso, eu, nesse ponto, também vou, em consonância com o entendimento da Câmara Superior, opinar no sentido do provimento para o reenquadramento para atraso, pois as operações todas estavam escrituradas, notas fiscais emitidas, então, de fato, entendo que o caso dos autos se enquadra aos precedentes que já se consolidaram na Câmara Superior, e é por isso que eu dou provimento ao recurso também nesse ponto. Aliás, opino apenas, né? Quem vai dar alguma coisa aqui são os conselheiros. Obrigado, doutor Rafael. A palavra, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Bem, me parece, senhor presidente, que o primeiro ponto, que pode ser prejudicial a diversos outros suscitados pela recorrente, é a questão de a gente decidir se a Lei Complementar 160 é aplicável aqui no presente caso, que aí estaria remetido o crédito na parte do estorno não realizado. Me parece que a resposta é sim. O contribuinte traz aos autos, como já relatado,
os decretos que a lei complementar e o convênio 190, a lei complementar 160 e o convênio 190 exigem como requisitos para que seja realizado a remissão e a anistia. O próprio Estado do Ceará também publicou lei, a Lei 16.663, salvo engano, e de 2018, que trata sobre esse tema. Somente um artigo em que a remissão é deferida. Então, não vejo como não dar provimento ao recurso nesse ponto, senhor presidente. No que concerne ao ponto suscitado pelo doutor Rafael, que é a respeito se o estorno estava sendo realizado corretamente no que concerne à saída com redução da base de cálculo, na tabela de folhas 15, que é a tabela que versa sobre esse cálculo do crédito que deveria ter sido estornado e não foi, temos aí na coluna H o ICMS estornado com leite em pó, e ele já coloca aí o percentual. Eu acredito, doutor Rafael, que o próprio autuante já identificou como correto esse valor, tanto que ele não questiona em ponto algum, não é mesmo? E ele aí já coloca um percentual de 5%, em que é realmente o valor que deveria ser estornado. Então, me parece que não há, nos autos, pelo menos, como a gente questionar esse aspecto. Então, senhor presidente, eu aqui aguardo a manifestação dos demais colegas, mas já informo que eu tendo para deferir aqui a remissão do crédito nesse ponto. E em relação ao frete, doutor? Em relação ao frete, é o seguinte: o artigo 244 do regulamento do ICMS diz que o contratante dos serviços de frete, quando ele vende uma mercadoria CIF, ele tem direito ao crédito. Mas a norma exige que tenha lá a expressão frete incluído no preço da mercadoria. Esse requisito não é uma mera formalidade. Não é simplesmente constar uma frase no documento fiscal. É uma declaração por parte do contratante de que esse custo do frete está sendo repassado para o seu cliente. E aí vai incidir ICMS sobre esse frete, o que dá direito, pela não cumulatividade, ao crédito do ICMS. Então, além de não constar essa informação nos documentos fiscais, nem na impugnação e nem no recurso, o contribuinte traz demonstração de que efetivamente esse custo, o frete, está dentro do preço. Ele só alega, diz que não é razoável pensar diferente, pois todos os custos têm que ser repassados por preço, mas ele não obedece à legislação e não traz outra forma de cumprir com aquilo que a legislação exige, que é a demonstração de que aquele preço do frete está incluído no custo da mercadoria, no preço da mercadoria comercializada. Então, senhor presidente, me parece, novamente ainda me colocando aqui atento às colocações dos colegas, me parece que deve ser mantido o crédito tributário lançado no auto de infração em relação a este ponto, que é o segundo ponto do auto de infração. Avançando, me parece que não deve ser aplicado o 123.1D. Por quê? Porque o valor do ICMS não está devidamente registrado, somente as operações. E o 123.1D, ele traz a exigência de que as operações e o imposto estejam regularmente escriturados. Entendo que, nesse caso, não estão escriturados, não está escriturado corretamente o imposto. Então, me parece que é a aplicação do 123.1C. Em suma, senhor presidente, eu acompanho o parecer da assessoria processual tributária. Muito obrigado, doutor Michel. Agora, fechou.
Vamos para... Está facultado aos demais. Não tem nenhuma nulidade, né, doutor Michel? Nada. É só questão mesmo de mérito, senhores. Está facultado aos demais. Se não quiserem debater, nós já vamos para a decisão. Estou vendo ninguém querendo debater. Doutor Michel, doutora Dalcília. Renovando aí meus cumprimentos a todos. Doutor Michel, é possível retirar esses valores, porque a planilha que eu abri aqui fiscal não está muito legível. Tem separado. Está separado. Está separado. Lá na planilha de folhas 17, conselheira Dalcília, tem lá a elaboração da conta gráfica a partir do estorno, a realização do estorno que a autoridade fiscal atuante entende como correto e com a retirada do crédito indevido de ICMS frete. Então, está separado, dá para você tirar refazer a conta de somar e subtrair que ele faz, e aí a gente tem um novo valor. Eu, inclusive, já tomei a iniciativa de fazê-lo, caso seja necessário aplicar aqui com a gente. Porque eu não vi no parecer, né? O parecer volta pela parcial, mas não colocou o demonstrativo. Tem uma continha matemática que a gente tem que entender como fazer para chegar nesse valor, e talvez o parecerista não tenha tido oportunidade de fazer toda essa análise matemática. Mas é possível, sim. Eu já tinha visto que era possível. Também. Obrigada aí. Doutor Michel se manifestou pela parcial procedência, em conformidade com o parecer, mantendo os créditos indevidos, a falta de recolhimento referente ao dos créditos de frete, retirando os créditos de benefícios fiscais de outros estados, por remissão da lei. Doutora Dalcília, como vota? Mantendo a penalidade do artigo 123, 1C. Doutora Dalcília, como vota? Com o relator. Doutor Tiago? Com o relator. Doutora Franci Leite? Com o relator. Doutor Roberto? Com o relator, presidente. Doutora Ivete? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento, que foi julgado procedente, não é isso, Michel? Exato. Em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, e a manifestação oral proferida foi em relação à penalidade, doutor Rafael. De acordo com o parecer, presidente. De acordo com o parecer, mas a penalidade, a Procuradoria se manifestou pela aplicação da penalidade contida no artigo 123, 1D, somente, em relação a isso. Então, nós terminamos esse terceiro processo. O doutor Tiago está precisando sair por um motivo justificado, agradecendo ao doutor Tiago pela presença, e vamos para o nosso último processo. Nosso último processo hoje é o processo 14832-2018, autofração 2018-09891. Tem como recorrente Sebrita, recorrido cela de julgamento, foi julgado procedente, a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, doutor Roberto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, senhor procurador do Estado, meu cordial boa tarde a todos. Senhor presidente, versa o presente de auto de infração sobre falta de recolhimento do imposto, todo ou em parte, inclusive o devido em substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Após conferência do SPID 2014-2015,
constatou-se que o contribuinte em lite deixou de registrar em seu SPID saída no montante de R$ 110.736,41 de mercadorias sob o regime normal de tributação. Em informações complementares, o auditor da Cefaz esclarece que, após analisar os documentos fiscais emitidos no exercício 2014-2015, constatou que a mesma praticou operações de saída no montante de R$ 110.736,41, sem a devida tributação no EFD, saídas, deixando de recolher o devido ICMS no valor de R$ 18.825,19 de operações com mercadoria sujeita ao regime normal de tributação, conforme demonstrado na planilha e cópia das notas fiscais constantes dos autos. Vale ressaltar, disse ainda o auditor fiscal, que no período analisado houve saldo devedor continuado, portanto, o valor principal deverá ser cobrado sobre o total não escriturado, haja vista que o mesmo foi redutor dos saldos devedores mensais a recolher. Deu por infringidos o artigo 7374 do decreto 24569 e a penalidade aplicada foi a do 123.1c da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017. Em julgamento de piso, apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração, intimando o infrator a recolher ao erário estadual, no prazo de 30 dias, a importância de R$ 37.650, juntamente com os demais acréscimos legais, ou interpor recurso no prazo de 30 dias. As razões do recurso são as mesmas do recurso de piso, né, da defesa de piso, que eu passarei a dizer agora. Né? No recurso ordinário, ele alegou o cesseamento de direito à regularização e a ausência de intimação. Alega a necessidade de aplicação à norma mais benéfica. Depois, ele diz que o auditor fiscal deixou de aplicar as regras contidas no artigo 125 e 126 da Lei 12.670, que daria 10% de multa sobre o valor das operações. O quarto ponto, deveria se entender que a penalidade descrita pelo auditor deveria ser estendida à atenuante, pois é porque a redação dele é que está confusa mesmo. Pois, no caso, além da existência do crédito, referidas notas estavam lançadas no livro da recorrente, inexistindo dano ao erário. Alega que, estando todas as informações em mãos, preferiu o auditor fiscal ignorar o próprio regulamento e aplicar a sanção mais gravosa ao contribuinte. Diz que, em busca pela verdade material, em atendimento ao princípio da legalidade, que requer ser deferida a realização de perícia junto às supostas notas fiscais, cita decisões da Câmara Superior. A assessoria processual tributária, ela opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar provimento, mantendo a penalidade do artigo 123.1c. Eu vou, temporariamente, sei que estou sendo sucinto, senhor presidente, nessa parte do relatório, porque mais adiante irei aderir aos termos do julgamento de piso. Esse julgamento
Deixa chegar na hora de Mas eu ainda não vou decidir. dizer qual foi, não, presidente. Quero só Relatório. Eu quero só dizer que esse julgamento ele foi feito por uma auditora, aqui recebe o nome de julgadora administrativa tributária, Eridan Regis de Freitas, que eu não conheço. Tenho poucos conhecimentos aí na Cefaz. Não enche uma mão. Mas esse julgamento dela, se mantido por essa Câmara, eu gostaria de requerer, né, que fosse feito um elogio pela clareza com que ela julgou o processo. Não sei se isso é possível, se não é regimentalmente. Pode sim, doutor Roberto, mas vamos deixar depois do julgamento. Vamos ver se realmente ela está certa diante da nossa Câmara. É que, independente, às vezes, já teve elogios aqui, inclusive não acatando o julgamento da pessoa, mas o julgador singular trouxe as fundamentações que ele entendia. Então, de forma clara, mas já teve até, né, nessa Câmara, eu acho que já teve esse tipo de procedimento. Mas vamos deixar a Procuradoria se manifestar e depois a gente trata do auto propriamente dito. Doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretário, e a acusação, indo aqui para a pauta do dia, a acusação seria falta de recolhimento e a metodologia adotada foi justamente a ausência de escrituração de documentos fiscais na saída, ou seja, aquelas operações sujeitas ao regime normal de recolhimento, né? E foi aplicado principal em multa às infrações ocorridas no ano de 2015. E o que eu noto, presidente, o que deu suporte à acusação fiscal foi justamente uma planilha elaborada pelo agente autuante, com toda a chave das notas fiscais, discriminando as operações que não estavam escrituradas e cobrando o respectivo imposto. Então, fazendo o cotejo da prova dos autos com aquilo que foi sustentado pela defesa, o que a gente nota é uma evidente assim, desconexão, porque a defesa ela discorre sobre temáticas que sequer faz uma vinculação com a prova dos autos, ou seja, ela sustenta que tem operações que são submetidas ao regime de substituição tributária, que merece ser aplicada a multa de 10%, só que, não obstante os dados que já foram fornecidos pela fiscalização, com a chave das notas fiscais, a especificação de todas as operações, em momento algum a empresa aponta uma operação específica que foi objeto da autuação, que se enquadraria na modalidade de substituição tributária, uma operação não sujeita à tributação. Então, considerando a generalidade da defesa, presidente, eu vou, em consonância com a célula de assessoria processual tributária, opinar no sentido da confirmação da decisão singular, negando provimento ao recurso. Doutor Rafael, a empresa trouxe uma nulidade por cessamento ao direito de defesa, a ausência de um termo de intimação contida nos artigos 125 e 126 da 12.670. Eu não conheço eu me lembro desse artigo, não, mas está lá. 125 e 126 da Lei 12.670. Pelo menos eu estou com a recurso dele aberto. Deixa eu abrir aqui o recurso. Não será aplicado penalidade antes de qualquer procedimento do fisco para acionar. E o 126 é o 10%, né? A não será aplicada a penalidade ao contribuinte responsável que procurar a repartição fiscal do Estado. Vou ler aqui o dispositivo, então, presidente. Vamos lá. Artigo 125. Não será aplicada penalidade ao contribuinte ou responsável que procurar a repartição fiscal do Estado antes de qualquer procedimento do fisco para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o ICMS
desde que o saneamento ocorra no prazo de 10 dias, contado a partir da comunicação de irregularidade do fisco. Presidente, também com relação a esse aspecto, eu não observo nenhuma declaração de nulidade, porque em momento algum o recorrente, como dito, ele se manifesta de forma genérica. Ele não aponta os requisitos de preenchimento da legislação, ou seja, a legislação aponta especificamente a necessidade de o ora autuado procurar o fisco espontaneamente para sanar as irregularidades dentro de um prazo de 10 dias, e ele não apresenta nenhum contexto nesse sentido. Então, é por isso que eu também vou opinar no sentido de que a nulidade seja afastada por ausência de preenchimento dos requisitos legais do artigo 125, assim como também é o artigo 126. 126 é 10%, né? Porque ele aponta a sanção tributária, mas ele não apresenta nada nesse sentido. Obrigado, doutor, porque eu não vi falando, e a gente... Doutor Robério, agora é a sua vez para se manifestar, doutor Robério. Nós temos que tratar uma nulidade por cessamento ao direito de defesa. A empresa alega no seu recurso que que houve uma ausência de termo de intimação, tá certo? E que esse termo de intimação é previsto no artigo 126, 125, né? Mas eu não vi esse termo de intimação do 125. O 125 me parece que ele diz que caso a empresa tenha solicitado ao fisco antes do início da ação fiscal, não é isso, doutor? Mas tudo bem, vamos tratar dessa nulidade, tá certo? Mas me parece o artigo 125 uma questão de espontaneidade, né, presidente? Porque antes mesmo de qualquer procedimento no fisco, teria o contribuinte o dever de sanar eventuais irregularidades, e não foi o caso dos autos, né? Mas tudo bem, vamos tratar dela, essa nulidade por cessamento de direito de defesa, ausência do termo de intimação contida no artigo 125. Pronto, da Lei 2.670. Nos termos do procurador do Estado, entendo ainda que é descabida a aplicação do artigo 125 da Lei 12.670/96, pois aqui, né, no caso em lito, não há que se falar na espontaneidade, porque já havia sido iniciada a ação fiscal através do termo de fiscalização específico. Então, acho que, no meu entender, não havia mais essa oportunidade para correção das irregularidades, além de que ele não as fez em qualquer tempo. Ok. Doutor, alguém quer debater? Se não quer, já o doutor Roberto já votou pelo afastamento da nulidade suscitada. Doutor Ivete, como se manifesta? Com o relator, sobre o termo de intimação, né? Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutora Francileide. Com o relator. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara, em relação ao licenciamento de direito de defesa, em virtude de ausência de termo de intimação contida no artigo 126 da Lei 2.670, afasta, entende os senhores conselheiros, que não houve, por parte da empresa, nenhuma espontaneidade, razão de que não haveria nenhum cessamento de defesa nesse sentido. O que é que nos resta agora, doutor Roberto? Tem ainda, senhor presidente, o pedido de perícia, é preliminar, né, também? O pedido de perícia que ele traz. Vamos tratar de pedido de perícia. Vai constar do meu voto com argumentos. Eu acho que até o procurador já se pronunciou sobre ele quando se manifestou. Mas foi genérico, senhor presidente. Eu afasto por genérico. Alguém quer debater o pedido?
que eu faça um relato maior para justificar, posso fazer. Não, eu sempre coloco para os conselheiros, eu já até me expus isso, mas o pedido de perícia, a gente tem, no meu, pode indeferir por ter sido genérico, mas eu sempre entendo que os conselheiros têm que indeferir pelo menos pelo esse e o outro, mas aí vocês, por quê? Mesmo que não tenham, vocês têm que ter certeza, os elementos contidos são suficientes ao convencimento de vocês, então, é o indeferimento e os documentos são suficientes ao entendimento, é isso a minha pergunta sempre. Tá certo? Para poder a gente dar uma resposta, tanto para o contribuinte como para a gente mesmo. Doutor Robério. Esse pedido de perícia, ele vai se confundir até, a negativa dele se confunde mesmo até com o próprio mérito. E vou me utilizar aqui, senhor presidente, do voto da auditora fiscal, que à época era julgadora, né, doutora Eridan. Diz que trata a acusação do contribuinte haver deixado de recolher o imposto de 18.825, incidentes sobre vendas efetuadas através de notas fiscais que não foram declaradas na sua EFD. As notas fiscais constantes do demonstrativo, saídas tributadas sem registro no SPID, 2014-2015, foram emitidas pela empresa fiscalizada com destaque do ICMS. Todavia, não foram por ela escrituradas. Consequentemente, o contribuinte deixou de apurar e recolher o respectivo imposto sobre renda. No mérito, temos que a constatação de que o contribuinte deixou de recolher o imposto adveio da análise dos dados obtidos no SPID fiscal, cujas notas fiscais constantes do demonstrativo, saídas tributadas sem registro no SPID, emitidas com destaque do ICMS, não foram informadas em sua FD escrituração digital. A escrituração digital FD tal, foi criada por convênio, tal, deixa eu só ver mais aqui o que interessa. Aí diz mais aqui, mais adiante, depois que ela explicou aqui o que é a FD. A peça contestatória não tem o condão de dirigir o feito fiscal, antes o que se passa a aduzir. Né? Aí deixa eu ver aqui. Doutor Roberto, vamos ser simples para a gente depois. Só afasta o pedido de perícia? Sim, afasto. Sim, então pronto. Por qual o seu entendimento? Ser genérico e os elementos constantes são ser genérico, ao seu entendimento? Né? Porque as notas fiscais estão devidamente indicadas no artigo 10 e das folhas 10 e 16, e a obrigação de prova, nesse caso, era dele. Ele na defesa de piso, ele não falou sobre elas e nem no recurso. Ok. Doutor Ivete, em relação ao pedido de perícia, doutor Ivete. Lembra que o pedido de perícia, presidente, realmente ele está bem genérico, certo? E, por sinal, faz até uma confusão, falando em notas não seladas, certo? Então, não há uma justificativa, apesar da julgadora ter, eu observei que a julgadora fez uma análise e viu que ele fez retificações após a ação fiscal, que, com essas retificações, surgiram saldo credor, certo? Saldo credor após a ação fiscal. Isso no exercício 2019. Então, assim, mesmo que a gente tenha conhecimento das retificações, mas aí já foi após a ação, né? Não sanearia não sanearia infração. Então, assim, concordo que não tem como acatar, porque não tem nenhum indício de necessidade, nenhuma justificativa. Okay. Estou aproveitando para falar do mérito como um todo, porque eu achei interessante observar isso aí. Então é isso, presidente. Okay. Voto com o relator, viu?
Doutor Michel. Com o relator, senhor presidente. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutora Francileide. Com o relator. Por unanimidade de votos, foi afastado a pedido de perícia. Entendem os senhores conselheiros que foi formulada de forma genérica e os elementos contidos nos autos são suficientes ao convencimento deste conselho. Nos falta agora o mérito, doutor Roberto. Como vota em relação ao mérito? Eu vou conhecer o recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau. Bom, doutora Ivete, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Michel. Também com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutora Francileide. Com o relator. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão de procedência proferida na instância singular. Decisão em conformidade com parecer e sessão pela douta Procuradoria do Estado. Nós concluímos nossos 4 processos. E aí, Paulinha, se você quiser parar a gravação, nós já estamos terminando. Pode aprovar a ata, né? Hoje ainda. A doutora Ivete a não ser que fiquem os 4 aqui. Eu vou sair, mas pode